eu tenho o desafio de desenvolver toda aqui a minha linha de pensamento num tempo razoavelmente adequado e ainda no modelo freestyle. Então, ó, me dá uma moral aí, porque gravar esse vídeo aqui, ó, nem sempre é fácil, hein? Mas vamos lá. Missão dada, missão cumprida, já dizia Capitão Nascimento, jovem filósofo contemporâneo. O trabalho, idealizado por Freud, conduzido pela grande maioria de psicanalistas ainda hoje, é fundamentalmente restrito aos consultórios. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo e afirmando em alguma medida que o trabalho do analista ou do psicanalista enquanto função, ele é em grande parte ou quase que exclusivamente direcionado aos consultórios, à escuta clínica do 1 a 1. Então, ele é feito em pares com este que se coloca na posição de analista enquanto função, enquanto ofício, e o sujeito do inconsciente, que é justamente a matéria-prima do trabalho do analista. Então, se o trabalho é feito quase que exclusivamente nos consultórios, a correlação que eu faço é que o trabalho do consultório também é um trabalho clínico, teórico, obviamente, mas é no trabalho, nas empresas, nos grupos, nas equipes, que nós atuamos constantemente através das relações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, para mim, o jeito que eu enxergo esses dois jeitos ou esses dois lugares é sempre em pares. Eu não acredito que o trabalho clínico precisa ficar restrito somente aos consultórios e também entendo que o trabalho que a psicanálise poderia fazer, ajudar, exercer, estimular dentro das empresas, olhando para os grupos, não é exatamente um trabalho clínico, porque não é a escuta do 1 a 1, mas é a atuação do sujeito nas suas relações. Então, para início de conversa, a psicanálise, enquanto teoria, ela nos orienta, ela reforça que nós somos sujeitos afetados pelas relações, principalmente as primeiras dos nossos primeiros anos enquanto infante, enquanto criança. Então, nossa primeira infância, nosso primeiro setênio, os 7 primeiros anos da nossa vida, somos duramente afetados por nossas relações familiares, essas primeiras que conhecemos. Então, nós somos produto, resultado desse núcleo familiar. Então, recebemos impressões, somos calcados, recebemos decalques, carimbos desse jeitão familiar que cada um de nós tem. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação é que conforme a gente vai crescendo do ambiente familiar, a gente passa a frequentar o ambiente da escola, a gente passa a conviver com outras relações que não sejam somente os dos nossos pais. Então, a gente passa a ser reconhecido enquanto uma criança que tem amigos, que se relaciona com os professores, que vai aumentando seu vínculo social com os tios, com as tias, com os primos. E aí a nossa rede de afetos, que era pequenina, restrita, familiar, vai crescendo e se ampliando à medida que outras novas relações vão acontecendo.
E aí, o grande barato dessa história é que a gente vai recebendo outros personagens para essa história bonita, novas pessoas vão chegando, mas como nós somos muito impactados pelas primeiras relações, a gente vai repetindo o jeito de se relacionar, mesmo quando os personagens são diferentes. Você consegue captar, então, qual que é a pegadinha do malandro? Apesar dos personagens das pessoas serem diferentes, o jeitão que eu tenho de me relacionar com esse personagem novo é mais ou menos aquele mesmo que eu conheço e que eu sempre conheci, que é muito do jeitão da minha família, porque eu já estou duramente influenciado por este jeitão. Então, esse jeitão me deu condições psíquicas, emocionais e sociais de enxergar o mundo do meu modo. Então, eu vou repetindo, revivendo, experienciando com outros personagens as mesmas relações conhecidas. Isso traz no futuro latência, caracterizada então pela adolescência, primeira fase adulta, a minha entrada no mercado de trabalho, como que eu me relaciono, então, ao núcleo que era de um tamanho na segunda parte da minha infância, tomou uma outra dimensão quando eu entrei na adolescência e eu automaticamente sou convidado a experienciar novos caminhos, novos jeitos de me relacionar, quando eu então vou entrar no mercado de trabalho. Se eu revivo o jeitão das minhas relações primeiras, só mudando os personagens, é quase natural que eu enxergue o mesmo mundo do meu jeito, ao meu modo, independente do ambiente que eu esteja. Seja esse, se eu for falar das minhas angústias dentro de um consultório, seja este quando eu não consigo me relacionar com figuras de autoridade, por exemplo, na empresa, ou na escola, ou na faculdade. Então, as minhas dificuldades, ou aquilo que é confortável para mim, ou desconfortável para mim, são repetidas e muitas vezes reprimidas, recalcadas, independente de onde eu esteja. Então, para mim, é muito natural pensar que o trabalho também é extensão, as empresas também são extensão daquilo que acontece no trabalho clínico do consultório. Uma coisa está diretamente ou indiretamente ligada à outra, porque a gente passa grande parte do nosso dia no trabalho, com estas relações de trabalho, com colegas, com hierarquia, com pares, com atender ou não a demanda de um outro, aprendendo então a impor ou a desenhar um limite para que esse dentro e fora das minhas necessidades enquanto sujeito atender ou não as necessidades deste outro que a gente nomeia aqui como empresa, tudo isso é extensão do que a gente fala no trabalho clínico de consultório. Então, para mim, esses dois núcleos, digamos assim, dois operativos ou ferramentas para se pensar nesse trabalho que pode ser estendido também com possibilidade de olhar para esses afetos e para essas relações que acontecem no trabalho, mais uma vez. Mesmo que em personagens diferentes, o nosso jeitão de enxergar o mundo nos condiciona muitas vezes a repetir aquilo que a gente conhece. E se a gente conhece esse jeito de enxergar o mundo, é difícil também abrir mão deste conhecido. Então, quem nunca, né, sentiu angústia com algo, identificou que este algo lhe causava algum desconforto, era ruim estar nessa posição, mas ao mesmo tempo não conseguia mudar, não conseguia sair deste lugar, não conseguiria promover algo diferente. Então, ao mesmo tempo que há o sofrimento, há também um apego a este lugar. E não é porque não entendam como, eu gosto de sofrer, não é isso. É o
anterior a isso, é abrir mão daquilo que eu conheço e daquilo que eu me identifico como pessoa. Então, também há uma identificação com esse conhecido. E se eu abro mão de parte de mim, né, desse conhecido, o que sobrará? Então, essa é um trabalho, pode ser uma demanda de análise, inclusive. Então, isso é um convite também para aqueles que chegam no consultório e chegam com este questionamento, com essa dúvida, e a gente vai construindo, então, essa demanda. Então, é interessante pensar na extensão do trabalho clínico e qual que é a importância que o trabalho tem na vida desse sujeito. Eu gosto de pensar no sujeito, esse do inconsciente, e qual que é a sua relação com o trabalho que ele se propõe fazer. Para aquelas pessoas que, assim como eu, um dia foram uma workaholic, por exemplo, que eu me reconheço assim, me reconheço numa pessoa que é uma workaholic em recuperação, o trabalho sempre teve um papel, um lugar muito importante na minha vida. E um lugar de conforto, inclusive. Enquanto outros aspectos da minha vida eram meio capengas, era um trabalho que eu conseguia uma certa estabilidade, um certo controle, uma certa motivação e felicidade. Então, que lugar é esse que a gente dá para o trabalho? E qual que é o peso que esse trabalho tem na nossa constituição psíquica? E qual é o tipo de qualidade que a gente dá para as relações deste trabalho? A gente ouve muito dizer, inclusive hoje, no contexto atual, que é desgastante, que dá síndrome de burnout, que não te dá segurança psicológica, que tem chefes ou líderes ou gestores que não são bons exemplos de liderança. Então, que lugar é esse em que você se encontra hoje e que você nomeia como trabalho? É feliz, é confortável, não é? É hostil, é inóspito, é insuportável? Mais uma vez, né? Qual a sua responsabilidade na desordem de queixas? Então, eu deixo aqui mais uma vez a reflexão. Esse tema é muito interessante para mim, em especial. Eu tenho uma atuação próxima de pensar na saúde mental, no bem-estar psíquico também nas empresas. Então, isso é a extensão do meu trabalho e é por isso que eu me coloco à disposição para falar sobre e para reconhecer que a gente sempre teve esse grande elefante na sala de estar. Esse tema sempre foi, de alguma forma ou outra, recorrente dentro das empresas, mas que se tornou evidentemente grande demais pós-pandemia e durante a pandemia também. Então, a verdade que era meio escondidinha ou que era evitada, deixando debaixo do tapete, foi escancarada e todo esse mal-estar psíquico ou todos os desencontros desse sujeito e dessa instituição nomeada empresa foram então expostos de uma forma que a gente tem ouvido bastante falar sobre esse assunto hoje. Então, se você gostou deste conteúdo, mais uma vez eu te convido, assina, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo para quem você achar que merece ou, melhor, precisa de ajuda. O propósito desse canal é, muitas vezes, te ajudar no esclarecimento de dúvidas, questionamentos ou aflições sobre o tema, psicanálise, mas não só sobre ele. A gente fala sobre vida, fala sobre afeto e fala sobre relação. Então é isso. Eu deixo aqui para você um beijo e até o próximo vídeo, nosso próximo episódio. Tchau.